Boa tarde, meus irmãos. Como vão? Espero que todos bem. E essa hoje, essa ela vai para os pais. Vocês já ouviram falar em Joel e Abias? Provavelmente do profeta Joel, né? A gente tem alguma familiaridade, mas não, na verdade esse é um outro Joel e o seu irmão Abias. Talvez aí para o leitor ligeiramente atento das escrituras, provavelmente já tenha lido sobre essas duas figuras, mas provavelmente não deve vir aí à sua mente agora quem foram eles. Até porque, verdade seja dita, eles são personagens secundários em toda a narrativa do Antigo Testamento. Mas eu tenho certeza que você sabe quem é o pai desses dois homens. Joel e Abias eram filhos de Samuel. E Samuel todos nós conhecemos bem, né? Samuel, ele foi o maior dos juízes, né? que as escrituras relatam. A gente entender um pouco da história de Samuel, a gente precisa voltar um pouco. Quem foram os juízes? Os juízes eram os que presidiam Israel durante aquele tempo meio obscuro da história deles. O próprio texto vai dizer que naquele tempo cada um fazia o que dava na sua cabeça. Cada um fazia o que ele achava mais adequado. E logo após a entrada do povo em Israel, na terra prometida, assim se cumprindo aquela promessa que foi dada a Abraão lá em Gênesis 12, o povo não tem mais a liderança de Moisés, e Moisés fez um bom trabalho em deixar uma boa liderança que foi Josué. Josué conduziu o povo, Josué repartiu as terras, mas Josué, diferente do seu mestre Moisés, não deixou boa liderança. E aí a gente teve um tempo negro na história de Israel, talvez um dos mais negros, onde, como eu disse, cada um fazia o que lhe mais parecia conveniente. E aí a gente tem uma sucessão de juízes, Gideão, Débora, Jefté, dos mais cruéis aos menos, mas todos com uma certa ambiguidade, por assim dizer, até que a gente chega na narrativa de Samuel, onde a gente tem toda a história do Samuelzinho sendo dedicado ao Senhor, depois que a sua mãe Ana, que não conseguia ter filhos, faz um voto com o Senhor dá um filho a ela, e ela o dedica para sempre. E a gente gosta de contar para as nossas crianças na escola dominical a história de Samuel, que ouviu a voz de Deus, e de verdade é muito bonita a história. E Samuel, ele é o maior dos juízes, ele é dessa época. Ele é tão grande, ele foi tão importante na história de Israel naquele momento, que no Novo Testamento ele é chamado de profeta. E Samuel, ele também foi responsável por ungir os dois primeiros reis da história de Israel, Saul e o maior de todos, que foi Davi. Então, Samuel, ele foi um grande homem de Deus. Mas eu gostaria de ler com vocês aqui uma passagem que está em 1 Samuel 8, diz assim a palavra de Deus. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel, ou como juízes, algumas traduções vai trazer. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes de Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já está idoso, e teus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Muito bem, esse grande homem de Deus, ele não fez o básico. Ele não cuidou dos seus filhos. Joel e Abias, eles foram homens ímpios. O texto diz, inclusive, que o povo percebeu isso. E justamente por isso que eu estou dizendo que esse devocional agora é para os pais, a começar de mim. Joel e Abias, eles não andaram nos caminhos de Samuel, nos caminhos virtuosos de Samuel, que levou o povo não só a reconhecer isso, mas a não querer mais aquela forma de governo que Israel tinha até então e exigir um rei como os das demais nações. E na verdade, gente, os exemplos, sobre homens de Deus que não cuidaram de suas famílias e principalmente dos seus filhos, é enorme.
Hofni e Finéias, no caso do sacerdote Eli, também dentro da mesma época da narrativa. A gente tem um filhinho Nutella de Salomão, Jeroboão, e ali foi o princípio do fim, por assim dizer, até o exílio, né, quando a gente tem a separação dos reinos. A gente tem o próprio Absalão, que faz ali uma revolta, uma rebelião contra o seu pai, o grande rei Davi. Então são muitos exemplos. Josué não deixou liderança, assim como ele viu Moisés fazendo liderança. São muitos os exemplos de homens de Deus que não cuidaram das suas casas, que não cuidaram dos seus filhos. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que pais crentes que falham nisso, eventualmente eles passam a ter filhos descompromissados com a comunidade, descompromissados com o próximo, descompromissados principalmente com o Evangelho, o Senhor Jesus, carnais, a gente poderia dizer assim. E esses filhos carnais, eles vão gerar filhos pagãos. Então, crentes no Senhor Jesus serão avós de filhos pagãos, se a gente não tomar cuidado. Sabe aquela história? Eu sou crente, mas eu sou normal. Eu sou crente, mas tudo bem eu fazer assim. Talvez não tenha... talvez isso seja em decorrência de um mau exemplo dentro de casa. A própria nação de Israel passou pelo que passou, e o texto de Êxodo é muito claro quando ele diz que, na verdade, a geração que veio depois daquela, que viu todos aqueles milagres, não mais conheciam o Senhor e não sabiam quem tinha sido José. Então, meus irmãos, que hoje essa possa ser aí que essa possa ser a minha advertência. Novamente, a começar de mim, eu tenho um filho de 7, um filho de 4, que nós possamos ensinar aí os nossos filhos o caminho que ele deve andar, e que Deus tenha misericórdia, e que com o passar dos anos eles não se desviem. Que nós possamos cumprir os nossos devocionais com nossos filhos, contar as historinhas das nossas Bíblias, mas sempre apontando, obviamente, para o sacrifício e para aquilo que o Senhor Deus fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós possamos ser pais, bons exemplos, diferentes do que foi Samuel, diferentes do que foi Davi e muitos outros na Escritura. A gente vai ter uma dezena deles para falar a respeito. E que possamos cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, e tenhamos esse privilégio de tê-los andando nos caminhos que a gente trilha hoje, para a honra e glória de Deus Pai. Um abraço a todos e Deus abençoe.